Tudo bem? Olha, muitos sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Ao nosso vídeo. Eu quero vos agradecer a todos que se inscreveram e pedir para quem não se inscreveu para que faça agora, de modo que ajude o nosso canal a crescer, né? Não só subscreva, como também comente e curta os vídeos, né? De modo a dinamizar mais o canal e ter um fluxo muito bom para que o YouTube possa colocar nas possibilidades depois que alguém procura alguma coisa relacionada, ok? Então, como vocês veem aí no título, a nossa aula de hoje, né, vai ser a nossa conversa de hoje tem como intenção procurar saber até que ponto as humanidades ajudaram na compreensão, no entendimento do mundo, ajudaram a construir o tipo de sociedade que caracteriza cada uma das fases da história dos países africanos e Moçambique em concreto, não é? Então, essa é uma aula que vai ser feita em 4 episódios, começando por este, não é? O que vai ser um introdutório. O próximo vamos discutir, vamos apresentar na próxima segunda-feira, e assim sucessivamente até o último vídeo da série, ok? Podemos concluir com outro vídeo de balanço com umas soluções específicas. Por agora são esses vídeos que nós vamos trabalhar durante esse processo. Então, essa fase introdutória eu queria discutir com vocês sobre o contexto da pergunta se as humanidades importam. Será que elas importam? Perguntar assim é muito importante na medida em que permite uma discussão reativa com a posição preconceituosa e praticamente ilógica do discurso que questiona a relevância das humanidades para a compreensão do mundo que nós temos e concretamente para o desenvolvimento dos países em via de desenvolvimento ou os países desenvolvidos no contexto atual, ok? Então, essa pergunta ou esse preconceito que paira aí sobre grandes espíritos que estão próximos ao poder, ou melhor, ou até ocupando a posição de poder, esse discurso encontra o seu alicerce em alguns elementos específicos que alguns deles quem apresentou foi Jacques Markovitch, daqui tendo em conta o contexto brasileiro, e também pode servir para a gente ver de forma geral, ok? O que sustenta esse discurso questionador da importância das humanidades atualmente é a ideia da expansão da globalização. É a ideia segundo a qual a globalização teve repercussões importantes na forma de pensamento e na vida prática das pessoas, que fazem com que essas áreas humanas tornem-se cada vez mais irrelevantes, porque as soluções soluções sociais, políticas e econômicas parecem estar resolvidas só pelo sistema. Essa é uma posição bastante curiosa, porque não sabe que o capitalismo é uma fase que surgiu de uma certa forma de pensamento, né? Sendo forma de pensamento, então é uma forma também de debate, ok? Isso é muito estranho, é uma concepção curiosa, mas é dos elementos que sustenta esse discurso questionador da relevância, da importância das humanidades nos dias atuais. Outro elemento que consubstancia esse discurso que muito assombra os espíritos é a ideia do avanço do capitalismo, que é caracterizado pela própria, que é sustentado, que tem uma ligação com a própria ideia da globalização. Então, a justificativa é que, como o capitalismo vigorou, então os críticos do capitalismo, que são associados muitas das vezes a pessoas ligadas a essas áreas de conhecimento humanas,
eles perderam espaço porque não tem mais nada a fazer, praticamente não tem trabalho, vêm apenas reproduzindo chavões que não servem para nada. Eles não sabem que dentro dessa forma de pensamento das humanidades existem várias formas, inclusive aqueles que discutem que sustentam a própria necessidade do capitalismo nos dias atuais, ou que tomam posições baseadas na importância do capitalismo para os dias que nos encontramos. Então, é um discurso também, como o outro, praticamente sem sentido, porque a própria ideia de capitalismo é sustentado pelas pessoas das próprias humanidades. Ninguém fala, não é um físico que fala sobre o que é capitalismo, como é que ela funciona. São as pessoas das humanidades. Por isso é uma concepção bastante estranha e praticamente louca, não é? De tolice, palhaçada, não é? Para ser mais rústico aqui. O outro sustento que eles dão, também nesse contexto da globalização, do avanço do capitalismo, é a ideia de metamorfose do conceito de trabalho, a transformação do conceito de trabalho. Eles sustentam de que o capitalismo, esse momento atual, cada exemplo do capitalismo, modificou a noção de trabalho, que certas áreas de formação passaram a não ser relevantes. E as pessoas formadas nessas áreas humanas fazem grande parte desse grupo de irrelevantes, né? Essa é a crença que se tem. Isso também, tanto quanto os outros, é um pressuposto bastante estranho e sem sentido, porque as pessoas que mais aderem à universidade, ou melhor, as faculdades ligadas à humanidade, são as faculdades que mais absorvem estudantes. Então isso é curioso, porque é um problema que é preciso refletir, e quem pode refletir são as próprias pessoas que se encontram formadas, ou que se encontram em formação nessas áreas. Então são três pressupostos bastante estranhos, bastante relevantes, praticamente ilógicas e sem sentido, né? Então, mas parece fazer sentido que é isso mesmo que sustenta esse pessoal todo. Basta pensar agora como ocorreu em Moçambique, o debate que está ocorrendo agora com um físico nuclear a dizer que para o Moçambique desenvolver, as pessoas devem formar-se em engenharia, em física, em química. Mal sabe ele que essas pessoas precisam de uma concepção de sociedade que possa fazer deles relevantes. E quem pode pensar esse tipo de sociedade são as pessoas ligadas às ciências humanas, às ciências sociais, às humanidades no geral, e até a forma de tratamento que essas pessoas podem ter nesse mundo que nós estamos. Então, são praticamente pressupostos gerais, e todos eles praticamente ilógicos, sem sentido lógico, não é? Mas isso é em termos geral, e Markovic falava isso num contexto específico, que é o contexto brasileiro. E isso é melhor dizer-me isso, porque também esse discurso que questiona a relevância das humanidades não tem a mesma forma em diferentes sociedades, né? Não surge no mesmo período. Em Moçambique, o discurso tomou mais força, tomou mais entusiasmo, alentou muitos espíritos com a descoberta de recursos naturais. Então, partiu do princípio de que podia se formar mais técnicos, mais engenheiros, mais pessoas das áreas ligadas às ciências naturais e saúde, não é? Então, esse discurso toma mais primazia num contexto específico. Curiosamente, é um contexto de dominação de um discurso neoliberal, no sentido de que muita exaltação do mercado como sendo o elemento principal regulador que podia garantir o desenvolvimento dos países ou estruturar melhor as sociedades. Mal eles sabem que esse mercado, com a relação com o Estado, é fruto de várias discussões, várias reflexões, inúmeros debates desde muito tempo
no Ocidente até chegar em nós e ainda continua o debate, mas eles sabem que esse debate ocorre, né, nas áreas, nessas mesmas áreas ligadas à humanidade. Em Moçambique isso é curioso porque são as pessoas que geralmente que tomam o poder político, são pessoas vindas muitas delas das áreas humanas. Mesmo a fundação do Estado em 1975 foram pessoas ligadas à literatura, ligadas às áreas sociais, das ciências sociais e das humanidades no geral. Então praticamente são pressupostos sem sentido e historicamente negligenciáveis, porque a história mostra, o que a história e a realidade cotidiana mostra são coisas bastante diferentes do que esses espíritos acabam pregando. Então é nesse contexto que a gente vai discutir nessa série. As humanidades importam. A intenção é exatamente essa, refletir como é que essas humanidades ajudaram no desenvolvimento de uma sociedade colonial e até se tornar muito mais forte, mais assente na terra, uma administração, a ponto de se ter uma administração efetiva colonial nos nossos países, em Moçambique concretamente. Mas também isso também vai nos ajudar como é que essas próprias humanidades ajudaram a inculcar nas pessoas que tiveram em frente na luta de libertação e que ajudaram na fundação do Estado, e ajudaram diretamente na fundação do Estado moçambicano, como é que essas humanidades ajudaram a criar esse espírito nacionalista que contribuiu para a nossa independência e uma concepção de Estado inicial, de construção de nação com as revoluções. E vamos também saber como é que hoje essas ciências dessas áreas humanas ajudam a contribuir para esse tipo de sociedade, independente se elas são aceitas, se os resultados que delas advêm são aceitos ou refutados. O que importa é saber como é que essa área de conhecimento ajuda na compreensão de nós mesmos, porque a ideia é a interpretação. Agora, tem um elemento que a gente pode fazer no último vídeo, depois do último vídeo, um quinto vídeo, que é a solução que Markovits traz para as ciências sociais, as humanidades darem conta saírem em vantagem nessa luta toda, nesse fight todo com esses espíritos pacagais e andarilhos, né? E Markovits apresenta a ideia de interdisciplinaridade como uma proposta, como se fosse uma proposta incrível que ajudaria a repor a legitimidade das ciências sociais e as humanidades no mundo acadêmico. Mas a interdisciplinaridade só é um dos elementos, mas muitos há, né? E é isso que é preciso pensar. Talvez vamos discutir isso num quinto vídeo. Esse é o projeto que queremos começar a partir de agora, e são essas aulas que a gente vai apresentar, essas conversas, e a sua participação é importante, né? Por isso eu queria convidar vocês a fazer, mais uma vez, a se inscrever ao canal, a clicar o sininho para receber de primeira mão o vídeo, e a gente vai conversando. Então comente o que você acham do vídeo, o que você acham do conteúdo, o que acham desse problema das humanidades. Comentem aí embaixo, comentem nos outros vídeos, curtam, compartilhem, e a gente vai desenvolvendo, ok? Então vamos nos encontrar na próxima semana, e aí a gente pode conversar sobre assuntos concretos que acabei apresentando agora, ok? Tchau pessoal, nos vemos na próxima semana, abraços!